Então, nesse capítulo que nós começamos, é quando Jesus, então, entra em Cafarnaum, e onde ele vai fazer, então, vai chamar, né, os discípulos para compor o quadro apostólico dele. Nós sabemos que ele fala para a multidão, mas dentro dessa multidão, então, tem os discípulos, que são os alunos, e depois esses alunos vão ser apóstolos, que são os seguidores, que vão ser os enviados dele, né? Esse é o crescente, o processo de toda essa escolha, exatamente. Então, ele está em Cafarnaum, ele chama, né, nesse capítulo, Humberto de Campos, então, ele dá um resumo, ele fala o nome de todos os apóstolos, e dá um apanhado de onde eles vêm, quem são eles. Tem aí a passagem onde fala do Zelote, que a gente conversou, o Zelote, que era uma seita judaica, que eles eram muito rebeldes, eram muito radicais, por isso esse Zelote, a gente discutiu aqui, o Rafa trouxe também, que esse Zelote seria até essa mudança, esse convite que o Evangelho dá, que a gente faça uma reforma na nossa forma de pensar, e esse convite que a gente se renove. Por isso, a gente tocou bastante nesse assunto do Zelote. E que mais que a gente comentou ali? Por fim, Levi e Judas, né? Isso. Que eram também dois perfis muito particulares. Levi, pela intelectualidade e pela posição que ele tinha como coletor de impostos, que é Mateus, e Judas, que já era um comerciante mais ligado às questões financeiras, materiais ali. Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes. E que com os desfechos, né, de cada um aí no futuro. E é bom sempre, né, relembrar, principalmente que estão entrando agora, a importância do sobrenome, porque não havia um sobrenome, né? Então, o sobrenome sempre tinha uma importância fundamental no nome. Sim, porque tinha a ver com a origem, né? Com a origem do pai, ou a origem da cidade, ou a origem do que ele se tornava depois. Como os Iscariotes, ou os Zelotes. Então, é importante isso. Por isso que sempre que a gente fala nesse tempo, né, de Jesus, a gente fala o nome todo da pessoa, mas não é o sobrenome só. É o que ele é. É a referência. A referência dele. Então, nós seríamos fulano do KSSE. E essa região, né, onde Jesus estava, onde ele comenta de Cafarnaum, é colocado depois, até mesmo cada apóstolo tem uma história que hoje a gente se identifica, né? São como se tivesse colocado nos 12 todos os problemas assim, que a gente passaria aqui para ter uma referência, para olhar e ver o que eles fizeram, de como eles eram. Jesus podia ter escolhido anjos, mas ele tinha que ter ele redimia a humanidade, ele precisava de humanos que tivessem características que hoje a gente pudesse trabalhar e falar, olha, eu ali, nessas atitudes desses apóstolos. Então, Cafarnaum, pela própria situação econômica do local, pela parentela de Jesus, Cafarnaum tinha um propósito ali naquele lago de Tiberíades. É tudo muito perfeito, né? Teriam que ser escolhidos homens imperfeitos, para servir de exemplo para todos nós aqui, que é o que nós somos, né? A transformação feita no coração, realmente, né? É muito lindo. É muito lindo. E aí vai começar agora, dentro desse capítulo 5, eu sei que é o 5, essa conversa toda de Jesus que vocês leram, para mim, assim, a vontade que dá é de ficar nesse dia parado lá, eu ouvindo Jesus falar sempre, sempre, sempre. E a impressão que me deu é como se, nessas palavras de Jesus, é todo o Evangelho resumido, como se ele estivesse antecipando tudo aquilo que a gente lê hoje no Evangelho nas passagens que a gente cita. Porque ele vai comentar, né? O Rafa acho que vai comentar aqui. Como eu já falei, cada vez que eu leio, eu vejo uma coisa nova. É que eles toda hora botam parágrafo. E eu acabei de ver no último parágrafo que nós já lemos o seguinte. Humberto diz aqui o seguinte. É por ler, né? Jesus ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado, naquele momento, depois dos 12 apóstolos escolhidos. Ou seja, tudo que ele vinha falando antes disso ainda não era a primeira instrução do grande apostolado. Então, quando ele reuniu os 12, depois de escolher os 12, na casa de Simão Pedro, ele então ministrou as primeiras instruções referentes
Cortou o som, pessoal. Está mudo. Não dá para ouvir o que vocês estão falando. Abriu. Voltou. Não, abriu. Voltou. Cortou de novo. Não, continua mudo. Do SoundLink. Humberto. Agora, estão ouvindo? Agora sim. Obrigado. Cortou. Parou onde, Humberto? Parou no final do comentário do Rafael. Esse é o PDP Audio Device. Está mudo de novo. Hello? Hello? Agora está bem. Está mudo de novo. Hello? Suponho aqui fica mudo. Ok. Deixa eu ver se eu ponho o speaker aí. Aí eu vou botar o speaker aí e o mic aqui, ok? Não, o speaker não funciona. Ah, não? Então tudo aqui. Hello? Hello? Good? Dá para ouvir. Está ouvindo normalmente. Agora ouve. Mas fala, Humberto, para você... Perfeito, obrigado. Terminou quando o Rafael... Estava no finalzinho do comentário do Rafael e você entrou e o som desapareceu. Ok. Não, mas é basicamente... Quando começa? Eu acho que a gente podia começar, né? A leitura. Alguém tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode seguir então na leitura. Tem alguma coisa para falar sobre esse início da lição? Alguém? Não? Então vamos lá. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. Que é o que você falou, né, Rafa? Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita, dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, das contendas que nada aproveitam às edificações do verdadeiro reino, nos corações com sincero esforço. E aqui eu queria parar um pouquinho, até fiquei pensando rápido, e você também, Humberto, porque essa questão dos samaritanos, eu acho que Jesus traz aqui um exemplo, mais uma vez, né, baseado no que eles viviam na época, essa questão dos samaritanos. Então, quando Jesus chama aqui a atenção disso aqui, a moda dos samaritanos, essas contendas, ou seja, o porquê que Jesus trouxe esse exemplo vivo, o meu entendimento era isso, era que para os apóstolos, para os discípulos, naquele momento, eles conseguiriam relacionar o que ele estava querendo dizer nessa primeira busca de mudança, de postura, né? Até mesmo o convite dessa questão de amor ao próximo, disso tudo. Eu queria saber um pouco se alguém colocasse, se a minha leitura é essa, se, de novo, eu vou ficar presa numa coisa que não tem muito a ver, mas era assim, para ver se isso tudo que ele coloca é nesse sentido. Fala, rapaz. O que eu vejo é um convite de Jesus à ação de não se prender ao que os samaritanos representavam para os judeus naquele momento, porque a nação de Israel, que eram os filhos de Deus, não consideravam os samaritanos como filhos de Deus, ou seja, eles tinham os samaritanos como gentios, diferentes, discriminados e que precisavam ser até combatidos, né? Então, quando ele se compara
quando ele coloca os samaritanos como referência, ele está dizendo o seguinte: essa bobagem que acontece aí, que vocês tratam os samaritanos como tratam, não pode continuar. E nós precisamos considerar todos irmãos e filhos do mesmo pai. E essa era a mensagem, né? Tanto foi a mesma coisa com Moisés. Não vim para destruir a lei, né? Tudo aquilo que vocês aprenderam até hoje, nós vamos dar continuidade, são coisas diferentes, porém, é necessária a união das pessoas, né? Quer dizer, a mensagem dele aqui é uma mensagem para um todo. Né? Humberto? Sim. Estão me ouvindo, não? Eu não estou conseguindo. Ok. Bom, pessoal, inicialmente, a todos o nosso bom dia. Acho que é importante, sim, o que a Estela observou e o Rafael fez uma complementação muito, muito positiva. Tem um fator histórico importante nas questões do samaritano, por isso que Jesus usa, inclusive, a figura dele naquela parábola, né, do amor ao próximo, do bem ao próximo. Os samaritanos, na realidade, ele era um contraponto em relação ao que os nossos irmãos judeus, e o problema começou quando eles resolveram construir um templo no Monte de Garizim. Isso foi, de fato, um movimento de desaforo, porque eles deixavam de sair da Samaria para ir para Jerusalém. E com isso havia uma série de itens a serem considerados. Eles diziam o seguinte: para que a gente precisa ir para Jerusalém se a gente pode construir um templo aqui? E o fizeram, e louvamos a Deus no nosso templo. Bom, tinham alguns aspectos a serem considerados. Primeiro, um deles era essa situação dogmática do indivíduo ter que ir para um local, que tinha que ser aquele, não é? Lembra muito movimentos que nós ainda encontramos em outras religiões, com todo o respeito que elas merecem, de que a pessoa precisa se deslocar para determinado ambiente. Ponto. Então, isso já era na interpretação daqueles que aceitavam a condição dogmática de estar presente naquele ambiente. Só lá era possível louvar a Deus. Um verdadeiro absurdo. Segundo, tinha outras situações aí significativas no que diz respeito à questão financeira. O indivíduo, deixando de ir até o local, ele não colaborava financeiramente, não movimentava financeiramente tudo o que acontecia naquele ambiente, não é? Ou seja, no templo em Jerusalém. O samaritano foi tomado com tamanho preconceito que, se um samaritano viesse na direção de um judeu e a sombra fosse incidir sobre o judeu ou o preconceituoso de plantão, fosse ele qual fosse, ele se desviava da sombra do samaritano, para que a sombra do samaritano não passasse sobre ele. Então, Jesus faz essa abordagem aqui, mas vai usar, inclusive, a figura do samaritano, que era uma quebra de paradigma, para dizer em relação ao bem ao próximo, ao amor ao semelhante, né? Que é muito significativo. Diga. Eu ia fazer um comentário, porque na época a gente também tinha os samaritanos, eles tinham muito conflito, eles queriam seguir muitas regras de Levítico. Os levíticos eram muito radicais. Né? Os levíticos, as instruções levíticas, são muito radicais. E nesse radicalismo, aonde eles passavam no ponto também. Então, Jesus até fala, ele não veio destruir a lei, ele veio fazer ela se cumprir. Né? E nesse ponto, o pessoal estava perdido, não sabia o que lado. Ao limite, qual o limite, né? Porque vocês, o Levítico, hoje tem que ficar de costas, porque hoje vai todo mundo preso por racismo, por tudo. É difícil, né? Entendimento. E Jesus chega com uma proposta diferente, né? É isso que Humberto de Campos traz aí nesse discurso dele, né?
das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino. Então, ali já era Jesus, porque já as mensagens de Jesus não eram só para aquele tempo, para o que estava acontecendo com os samaritanos naquele tempo. É para hoje e para amanhã também, né? Então, é para não haver nenhum preconceito, nenhum tipo de religiosidade que prenda o homem à sua crença. Então, eu desrespeito o outro porque ele não é da minha crença. Não haver mais essas divergências. Como o Humberto disse, o templo era o templo, e era. Quando Mateus, numa outra passagem também de Humberto Campos, quando Mateus não recebe aquele que é coxo, aquele que é cego, aquele que é bandeta, como agregando ao discipulado de Jesus ou à multidão que seguia Jesus, ele diz, não, vocês não têm nada que fazer aqui, o que é que vocês têm para dar? Porque naquele tempo, Deus estava dentro dos templos. Então, na Samaria tinha um templo onde os deuses que eles criam estavam lá. E o pessoal de Jerusalém dizia, não, Deus está no meu templo. Então, Deus vivia dentro dos templos. E o coxo não andava para o templo, não podia andar, então ele dizia, coxo, aqui não entra, porque você não pode ir a Deus, você não caminha. O que não fala, não entrava, era mudo, não entra no templo. Porque você não pode falar com Deus, o que é que você vem fazer no templo? Os transtornados com distúrbios de mentais, tudo também não. Porque o que é que você vem fazer no meu templo falando com Deus? Deus não quer lhe ouvir, você não tem o que falar. Então, eles desprezavam todas as pessoas que tinham qualquer problema físico e mental. Então, imagine que tipo de crença terrível. Amor, né? Então, quando Jesus diz isso, quer dizer assim, ó, não tem nada a ver com isso. Né? Não tem nada a ver em desprezar qualquer coração sincero, qualquer doente, qualquer um que necessite de alguma coisa, não deverá ser esquecido, porque todos, né, do meu rebanho serão atendidos. Não deverão ser esquecidos porque estão em templos, em religiões diversas. Né? Então, por isso que hoje eu acho tão legal isso, dentro do espiritismo, a gente ter essa noção de que o centro espírita é um centro, é um local onde a gente prepara para trabalhos mediúnicos, que a gente não pode ter isso em casa, né? Esse tipo de higienização espiritual o tempo todo, porque a gente convive né, de diversas formas, não somos perfeitos, então as discussões, os problemas de alimentação, de tudo que perturbam o trabalho. Então, o centro espírita é para isso. Não é porque diz assim, não, porque Deus está lá, ó. Deus está aqui, se você vai do centro aí da frente, não dá um bando, dançou, porque Deus não está lá, imagina como seria. Então, hoje é muito bom isso, né? Você ter evangélicos, você ter católicos, você ter umbandistas, budistas, quem quer que seja, não importa, né? Eu ia falar que no caso do samaritano, eles iam orar também, eles iam orar, só que eles diziam que o ensinamento verdadeiro era o Deus, porque ele faz a diferenciação quando os judeus eles estão exilados, mais ou menos, para o exílio da Babilônia. E quando eles retornam, eles vão construir o templo, eles trazem talvez algumas modificações, algumas coisas diferentes, enquanto que os samaritanos, eles falam, não, a nossa religião, a nossa é aquela que é a antiga, ou é a verdadeira, porque ela não sofreu influência de nada, né? Eles mantêm essa religião até agora. Então, sempre vai ter aquele que vai falar minha religião é verdadeira. Então, nós sabemos. Humberto E você deu uma resposta maravilhosa. Não é questão de ser verdadeiro ou não. Né? É um trabalho que a gente faz. Então, tinha essa coisa também. A minha religião é verdadeira, o meu Deus é o único. É verdade, nem sabe. E é o primeiro convite, né? É o primeiro convite dele. Humberto, você levantou a mão. Eu gostei muito das observações que a Marisa fez e naquele aspecto que ela lembrou de que o indivíduo não podia participar, tanto é que quando Jesus fazia as curas,
ele pedia para que o indivíduo fosse até o templo e se apresentasse lá, porque quando o indivíduo tinha um problema, por exemplo, ele era cego, ele era mendigo, ele deixava de existir para a coletividade. Por isso que Jesus dizia assim, vai, se apresente ao templo, aos doutores da lei, para que eles registrem de novo a pessoa como um ser existente. Chegava a esse absurdo. E a Marisa fez uma observação muito boa em relação de que se você era um mendigo, era um cego, tivesse a deficiência que tivesse, você simplesmente já não existia. É tão absurda essa situação que os nossos irmãos rancenianos, né, e Jesus Gonçalves passa por essa realidade, né, até 1940, quando o indivíduo ia para os chamados leprosários, ele perdia a condição de cidadão. Os bens dele ficavam com os seus herdeiros, caso não os tivesse com os ascendentes, e caso os ascendentes já tivessem desencarnado, ficava com a União, ficava com o governo e ele perdia, ele pura e simplesmente como se desaparecesse, como houvesse desencarnado, porque ele perdia os direitos da cidadania. Tanto é que na época de Jesus, por isso que ele pedia para o pessoal se apresentar para que ele pudesse, dessa maneira, ser registrado. É absurdo, mas é como se fosse registrado de novo como vivo. Voltar, né? Voltar a existir. Não, é só interessante, porque essas pessoas, esses coxos, esses cegos, esses rejeitados pela sociedade, eles eram tidos como impuros. Me veio o pensamento aqui... me veio o pensamento aqui, aquela passagem quando Jesus cura aquele cego de nascença. Eu não sei se todo mundo aqui se lembra dessa passagem, quando eles chegam perto dos cegos, desse cego em particular, os apóstolos perguntam, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Ou seja, ali já tinha essa ideia de que ele veio de uma vida anterior e que já havia pecado. Exato. E Jesus fala, nenhum nem outro. Ele apenas veio desse jeito para que Deus se manifestasse nele. Então, quer dizer, eles eram tidos como pessoas impuras. E um detalhe muito interessante também, que muitas dessas pessoas, a maioria deles, eles ficavam perto da entrada da cidade, onde era cobrado impostos. Ou seja, o cara pagava impostos, tinha ali uma migalhazinha, jogava pro cara. Então, era uma coisa... também abandonadas. Eram abandonados, entendeu? Então, era uma coisa muito... Eles eram considerados impuros. E essa passagem, ela de uma profundidade interessante, por causa dessa pergunta. Quem pecou? Ele ou seus pais? Ou seja, lá de trás já veio essa ideia de uma vida anterior pecadora. E ele paga ali os seus pecados. Essa era a ideia cristã. Né? É bem lembrado, desculpe. Sim, bem lembrado, Ronaldo, porque você tinha o Vale dos Imundos, o indivíduo que tivesse hanseníase, né, conhecida como lepra na época, eles eram tão... o preconceito era tamanho, pela ignorância, né, que o indivíduo andava, se ele fosse passar por um vilarejo, ele levava um sino para ir batendo, porque as pessoas saíam todas correndo, se trancavam dentro das portas. É tão incrível, me fez lembrar que a passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue, que a pobre moça, na realidade, tinha um processo hemorrágico, né? E que ela toca na veste de Jesus. Essas moças, quando tinham um problema hemorrágico na sua questão de menstruação, elas eram consideradas como tendo parte com o demônio. É de um absurdo completo, ou seja, a pessoa tinha uma enfermidade, mas a ignorância era tão enorme que colocava a moça como tendo uma parte com o demônio. Imagina como deviam ser tratadas, né? Falando a respeito disso, o problema maior também, tem que entender o contexto da época. Se um chefe, né, de alguma comunidade tocasse num querido desse, numa mulher,
tem época que ele tem que ficar 7 a 30 dias sem trabalhar, até se limpar. Até hoje. Então, um trabalhador que tiver contato com alguém impuro, ele não pode trabalhar também. Então, o preconceito também vem. A gente tem que entender que a pessoa, se ela não trabalhasse, ela morria, porque era uma época muito difícil. E se eu encostar em você, que eu estou impuro, encosto no Ronaldo fica impuro, imagina a pessoa impura. É um verdadeiro. Cultura, né? A cultura, ela sempre se sobressai às questões sociais. Então, julgar é complicado. Porque ele tem que tentar. Hoje a gente consegue entender a ignorância. Mas hoje a gente é ignorante em muita coisa. Também. E talvez nós fôssemos... Desculpa, mas se você olhar, somos dados e a selvagem, mas tem a essência, a gente continua Carregando. De raça, de língua, diga, Rodolfo. Fala bem alto. Na pergunta 628, Kardec pergunta por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de todos. E o Espírito de Verdade responde que cada coisa tem que ter seu tempo. Que a verdade é como a luz, e tem que ir acostumando as pessoas de pouco em pouco, porque senão custa a pessoa. E um exemplo, como você está no cinema, você está numa escuridão, aí você vê aquela luz até aperta os olhos um pouco, porque é muita luz ao mesmo tempo. Então, eu falo isso porque eles estão falando sobre isso, por exemplo, de mim julgava as pessoas. Como que a pessoa é tão ignorante assim, e com essa pergunta faz muito sentido, porque nem todo mundo está preparado para receber toda a verdade. Cada um seu tempo, né? E o que a gente acha que o outro é ignorante, nós também ignoramos alguma coisa. Todo mundo está caminhando, ninguém sabe tudo. E não adianta tirar a pessoa, se você for lá em Platão, Luís da Caverna, você vai ver, você não adianta tirar a pessoa da escuridão para ver da luz. Aquele que saiu da luz, quem buscar o outro, ninguém entende ele. Ele vira um monstro, porque falou, vem comigo, olha, o mito da caverna, se você quiser entender, já É de Platão. do peixinho. É o do peixinho. Lembra? Ninguém quer isso. Ninguém quer ver a luz. E aí que está o caminho que Jesus fala. Então, o caminho não precisa fazer o caminho largo. Vamos fazer o caminho curto. Mas o caminho curto você tem que enxergar a luz, vai doer. Acho que ele é estreito, não é curto. Ele não fala curto, não. Não, mas tem gente um tempo largo. Alguém quer fazer um comentário online ou aqui? Podemos seguir, então? Agora acho que explica, a gente fica pensando nisso tudo que a gente passou em outras vidas, por que hoje a gente tem sentimentos de não se sentir bem-vindo ou de se sentir discriminado, de sentir tudo isso que é comentado, né, da pessoa realmente você ter um registro do que você era. Por que hoje a gente sente assim? Olha quantas vidas a gente vem trazendo isso na gente para arrumar. E nessa sequência, né, eu falei isso porque, quer dizer, então a gente conversou aqui sobre tudo isso para chegar aqui. Uma coisinha aqui. E é isso mesmo. Não, é isso aí. Oh, my God, eu não devo falar dele. Não, é porque realmente, quando a gente está num propósito iluminativo, um propósito de melhoria íntima, né? Não é iluminativo, porque a luz é desse tamanho, né? A gente tem que seguir, não adianta, você não adianta dizer assim, porque eu parar para criticar o outro. Deixa o outro ser o que ele quer ser naquele momento. E você segue. É o que ele precisa. Mas você não pode nem parar para discriminar, nem parar para julgar, para nada. Se não for para Tudo ajudar, vai lhe prejudicar na sua construção. Então, deixa o outro ser e segue, né? Eu achei que é isso que Jesus disse. Eu ouvi uma história, um ponto mitológico. Todos foram fazer uma oferenda para Apolo, né? E todos levavam tochas gigantes e tudo mais. E apareceu uma velhinha, uma lamparina de óleo pequenininha. E todo mundo começou a rir dela. Todo mundo falando assim, mas você acha que isso vai iluminar o templo de Apolo? E não sei o quê. E no meio do caminho cai um temporal gigantesco. e as tochas se apagam. Todas as tochas se apagam. A única tocha que ficou a lamparina da mulher escondida no peito dela.
Aí o que aconteceu? A escuridão tomou conta, a única luz que brilhou foi da lamparina. Porque uma lamparina no meio da escuridão é lamparina. Da lamparina da mulher foi acendendo todas as tochas. Tom, filósofo. Só para a gente continuar, tem uma parte aqui nesse final que é crucial para todos nós. Você vai contar? Não, nesse final, que é o sincero esforço. Né? Então, não importa qual é o tamanho, qual é a qualidade ou a quantidade, mas desde que ele seja sincero. Então, cada um contribui com o que é possível contribuir naquele momento. Aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Porque vai precisar do esforço. Sem trabalho não vai, né? Então, não vai porque o esforço é porque a gente não quer a luz. Está gostoso na escuridão. Então, para que eu vou sair? Então, para que isso aconteça, que eu olho para o outro e digo, está lá, mas nadar até aquela outra ilha. Fica aqui mesmo, nessa lama. Até que a lama lhe sufoca tanto, você diz, não, deixa eu me arrastar para aquele lugar. Quando você chega lá, você... eu estava perdendo. Olha o que eu perdi o tempo. Não importa, mas para isso, a gente é assim mesmo. O Humberto quer só falar mais uma coisinha. Eu gostei muito da colocação de vocês, o Rafael e agora a Marisa, sobre esse aspecto tão importante que às vezes passa batido numa leitura rápida quando ele diz reino dos corações com sincero esforço. Às vezes nós encontramos quando nós não estamos posicionados desta maneira. E que, quem sou eu para fazer alguma coisa? Né? Esquecendo que no nível evolutivo do espírito, o esforço que ele faça, com a intenção no bem perante a divindade, dentro do seu nível evolutivo, está para esta pessoa, não é? Por exemplo, com o mesmo grau de valor que tem aquele grande missionário que passa pelo planeta. Se ele tem mais possibilidade, ele faz mais dentro do nível evolutivo dele. Nós, por nossa vez, né, não é generalizando o que estamos falando, né, na realidade fazemos, com a boa intenção, o máximo daquilo que a nossa evolução hoje permite. Quando a gente for um espírito mais elevado, nós vamos fazer aquilo também, não é, com maior grau, um percentual muito mais alto, de acordo com o nível evolutivo que nós nos encontramos. Então, toda ação no bem, ela tem perante a divindade o valor integral do esforço do indivíduo nele mesmo, dentro do seu processo evolutivo. Por isso que eu achei tão significativo essa observação do Rafael e da Marisa sobre esse final de frase, que é de uma beleza incrível. Por isso que a gente não consegue, é tanta coisa num parágrafo assim, para a gente. A gente ia pular sem ler essa parte, que quando Jesus traz isso, eu sabia que para a gente é um esforço. Né? É um esforço, sim, nossa. E precisa ser feito, porque aí é que está realmente a importância da coisa. O valor está ali, a gente fica comendo pelas beiradas. E não vê que é só você se esforçar um pouquinho para ir nesse caminho não tão reto como e ele vai dar os exemplos práticos agora. Agora, então, vamos. E é isso. Já que vocês entenderam isso, então agora, já que vocês entenderam, ide. Agora a gente vai dar um comando, né? Entendeu? Então agora vai, age. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Que é isso que a gente comentou tudo aí, né? Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizer-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Lindo. Isso aí eu vi muito assim, também como trabalho mediúnico, né? Uhum. Que é basicamente isso. A gente só faz tentar consolar e direcionar essas ovelhas perdidas, sem nome para nós, não conhecemos, não queremos saber quem é, mas tentando amá-las, né? Do mesmo jeito que amaríamos o nosso.
E eu achei importante, porque é justamente nesse público que a gente comentou aqui, é que ele fala para a gente ir. Né? Para ter essa visão mesmo, já somos iguais, somos irmãos, vamos olhar até quem está pior que a gente, porque às vezes a gente está tão dolorido, e a gente vê alguém que está tão mais dolorido que a gente, né? Então vamos atrás disso também. Eu gosto do voluntariamente. Também. Porque muitas vezes, conscientemente, né, muitos dos sacerdotes nos templos ali sabiam o que estavam fazendo, mas voluntariamente estavam descumprindo as leis de Deus. Importante. Né? A hipocrisia do... Mas acho que talvez voluntariamente, mas será não conscientemente, né? Por opção, né? Voluntariamente é por opção, né? É por ignorância. É por ignorância, mas é por vontade. É por vontade. Não com a consciência ainda, mas com a vontade. Sim. Que é o que a gente faz todo dia, a gente escolhe sempre. Porque se o espírito é imortal, ele pode vir numa encarnação ignorante, ou seja, ignorando as coisas sem práticas, saber, intelectuais da vida, mas tomar e trazer o coração repleto de valores. Boas intenções. Então, ele não vai cair. Aí você diz, olha, por que aquele que sabia tudo caiu? Mas o outro só sabia tudo, não sabia sentir tudo. Um exemplo é Mateus. Porque Mateus estava numa condição favoravelmente no ponto de vista social, e quando Jesus chama, ele fala, de pronto, Jesus, meu mestre, eu estou pronto. Porque ele enxergou, a chave virou ali dentro. Eu não quero mais ser o que eu era e quero compartilhar do que o Senhor está oferecendo. Eu não vou pensar, né? Posso responder depois? Exato. Dá um tempinho. Dá um tempinho, né? Mas foi ele também que não aceitou os doentes. E aí, quando Jesus chega, né? Aí ele toma logo uma chibatada. A gente veio para fazer o quê, né? Está pronto, né? Não estou pronto. E depois ele fica tão arrependido que vai lá, acolhe o pessoal, traz para comer na casa dele. E Jesus aí disse que ali ele formularia mais uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados os cegos. Alguém quer comentar alguma coisa? Dá também online? Não tem mãozinha depois. Ok. Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Aí. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Me permite, e aí Stella? eu estava lendo... Desculpe. Sim. Sou eu, mas... É porque eu fiquei pensando sobre a casa. Pode falar. Eu também. Acho que a gente está num processo aqui mediúnico. Primeiro, essa observação de Jesus, que não há imposição em hipótese alguma. Né? Não, o ensinamento do Cristo, o evangelho para a criatura não é imposto. Em algum momento, como nós temos as bases do Evangelho que são íncitas em nós, que estão em nós, em algum momento ele será despertado. Então não há imposição. E o detalhe interessante, quando entrar numa casa, seja simbólico essa casa, porque isso pode se dar num relacionamento entre pessoas. Se essa casa merecer, ou a pessoa ou pessoas, merecer as bênçãos da vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz.
se porém não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Ou seja, quando nós emitamos um pensamento, pensamentos positivos, de paz, de amor, de luz, bom, seja positivo é positivo, né? De bem, do bem, se a pessoa não se abre para ele, ou pessoas não se abrem, não importa. O bem vai envolvê-los. Se houver assimilação naquele instante, sem problema nenhum, mas se não houver assimilação, voltará para nós enriquecido do bem que outras mentes estiverem também agindo, que estiverem também fazendo. Ou seja, é tão fantástico, né? Porque aquilo que nós damos, nós vamos receber. Se a pessoa ou a casa não assimile, não tem problema. Vai voltar para nós enriquecido, porque outras mentes estarão agindo no bem. Tem controvérsia. Eu já entendi. É que deixa sobre ela a vossa paz, se essa casa merecer isso. Porém, se não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Mas também pode ser assim, caso não atinja o objetivo, fique em paz. Não fique com raiva porque o outro não está fazendo o que você acha que deve fazer. Entendeu? Sacuda o pó dos pés. Ou seja, não leve ressentimento, não leve a mágoa, né? A água tóxica, como diz o Décio. Assim eu entendi. Que a gente, quando é aquilo que Tom disse com o peixinho. Quando você consegue a luz, você quer que todo mundo se ilumine. Mas as pessoas não querem, aí você fica com a raiva, você sofreu pessoas. Mas o que você vai fazer? Quer andar à margem? Ande à margem. Eu vou andar na minha reta. Se você quiser vir, venha. Né? Então, o modo de você colocar as coisas na sua vida, para as pessoas, para você e para todo mundo, é que vai fazer diferença. É como Jesus. Jesus veio e jogou lá o fósforo aceso. Quem agarrou. Quem não agarrou, ele não tem problema. Vai acudir puta, vai acudir não sei quem. Pedro, levanta aí, vai te dar da vida. Paulo está entendendo? Então, ele não se incomodava, porque ele já sabia que era assim. A gente é que não sabe. A gente é que acende um palitinho, uma faísca e já quer tocar fogo na massa. Eu acho que aqui... Tem munguzá para todo mundo, come quem quiser, né, Marisa? Tá isso, é gostoso. Ninguém quer azar, eu como só. A Sandrinha está falando. Só um minuto. Quando vocês falarem aí de salão, como não funcionou esse microfone, fala mais alto, que o pessoal está reclamando. Não está conseguindo ouvir. Ou eu falo que chegasse aqui. Pode falar, Sandrinha. Tá. Que, na verdade, eu ia complementar o que a Marisa disse, que... Pode falar, continua. Que tira da gente aquele papel de querer ser salvador de todos. Né? Então, assim, você vai fazer toda a sua dedicação. Dedique-se àquilo. Mas também tem o papel do outro. E se o outro não estiver pronto, que retorne para você tudo aquilo que você deu. Né? Então, é essa paz, essa tranquilidade tem que voltar, porque o objetivo, fim, é esse. Eu vejo muito isso. A gente está cuidando de alguns autistas, né, aqui no centro. Então, a gente vê muito isso, a dedicação da mãe, principalmente, né? Às vezes o pai é mais afastado, assim, mas as mães, como se dedicam por pessoas que não vão ficar boas de forma nenhuma, pelo contrário, vão sempre ficar pior. E como os autistas agora, né, já estamos falando deles, já ficam vivos, né, numa encarnação. Por muito tempo deve haver uma resposta para isso. Antes não, né? Eles desencarnavam cedo. Então, eles fazem 30, 40, 50 anos, ficam enormes, fortes, completamente sem orientação, né, mental e agressivos. Então, você vê pais e mães assim, suportando isso, como se fosse assim, não a minha cruz, mas suportando que é filho e não tem outra opção, não existe outra opção. Ali você não pode dizer assim, não, vá para aquela escola ali que é melhor, não existe, né? Então isso eu acho assim, uma prova de fogo mesmo. Diga. Não, um pouquinho. Leve até perto dele. A importância desse... Pode falar.
importante ressaltar, posso até ser repetitivo, a importância dessa compreensão com o outro, em cima do que ele está preparado ou não. Né? Isso a gente não... Eu, pelo menos, tento trazer esses ensinamentos de Jesus para a vida pessoal e não ficar apenas olhando de longe, num teatro, onde você nunca consegue enquadrar no seu dia a dia. Isso a gente vê dentro de casa, tem que respeitar a personalidade daquele que está ali vivendo, muitas vezes em situações até mais difíceis e a gente nem imagina, porque a encarnação não é uma brincadeira, não é fácil. Todo mundo sabe o quanto que é difícil, até para a gente se mudar é complicado, você leva às vezes a vida inteira e não consegue tirar um defeito que você tem enormes prejuízos, perde amizades e tudo mais. Então, entendo que Jesus foi muito sutil, como sempre foi, e sempre é, quando fala conosco, respeitando, né, dando aquelas lições muito suaves para a gente não se magoar. E é isso. Esse carinho que a gente sempre pode tirar das lições dele e tentar seguir nos mesmos padrões no nosso dia a dia. Isso aí. Mas a gente vê que é isso, tem que haver essa compreensão, essa amorosidade, esse respeito. Mas, por exemplo, a gente não viu Jesus, em momento algum, impedir que Judas suicidasse. Ele não impediu que Pedro negasse, que Paulo fosse, entendeu? Cada um vivia a sua história encarnatória profundamente. A única coisa que ele se intrometeu foi quando Pedro cortou a orelha do centurião indevidamente, que ali não estava previsto. Ele podia... Aí ele botou, não deixou Pedro sofrer as penalidades para não ir preso no lugar dele. Mas todas as outras atrocidades, né, até as curas que depois as pessoas voltaram a ficar doentes, ele não voltou lá para fora, não faça, sabe? Ele deixa cada um seguir. Esse é o propósito de Deus para nós. Nós temos livre-arbítrio, temos a necessidade de sair por nossa conta para poder a gente fazer também, ter mérito naquilo que a gente consegue fazer de positivo. Senão não existia mérito. Então, eu acho que tem que ter esse respeito. Respeito é uma coisa. Outra coisa é você impedir que o outro cresça e bote debaixo do braço e vá fazer, sabe? Isso é que acho que não pode ser. Isso. Eu tenho só mais uma observação do alerta que Jesus nos faz aqui, e aí eu vou usar um termo controverso, da sutileza, da intensidade de Jesus na didática, né? Quando ele diz aqui o seguinte, repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Ou seja, ele está falando aqui que não tem o tempo inteiro, né? Então, entrou na cidade, até que vos retireis, repartir as bênçãos do Evangelho. Então, a gente não tem day off, né? A gente tem que, no caso desse propósito, repartir as bênçãos do Evangelho, que está constantemente empenhados, né? Então, é um alerta que ele vem, ele fala e ele vírgula, até que vos retireis. Então, não tem descanso. Né? Até que você se retire da encarnação, pratique as características de um homem de bem. Rafael falou uma coisa, eu lembrei que os muçulmanos, quando cumprimentam a santa lá no leito, falam na leito, a gente é portuguesão, mas é mais inglês, e é isso aqui significa mais ou menos assim, que a paz de Deus esteja com você, né? E a resposta, ela falou assim, e ele estará. Né? E ele estará. Então, mais ou menos o que você acabou de dizer, ele sabe isso até, a paz esteja conosco, né? Enquanto a gente está junto. E ele estará. Então, até o tempo que você está, o tempo todo, você tem que estar fazendo a mesma coisa. Você vê que a gente
dá voltas, e todas, quase todas, né? Mas elas pregam a mesma coisa, né? Deus prega a mesma coisa, a paz, né? A bondade, né? Eu só com a verdade, eu gostei da parte que a Marisa falou. Quando o Pedro chegou naquela parte, assim, de cortar a orelha, a gente enfiou o pé na jaca, Jesus veio e ajudou, né? Na hora. Porque a gente fica... Vem dar uma bronca nele, colou a orelha. Até onde eu vou, até onde eu vou me atrapalhar? Até onde eu vou com o meu livre-arbítrio fazendo atrapalhadas? E até onde o meu livre-arbítrio vai chegar dentro da minha capacidade de escolher? Até onde a espiritualidade vai deixar, vai nos estar ali para a gente, para dar a mão? Na hora que a coisa realmente, né, como você falou, Pedro poderia ter aquela atitude de atrapalhar até mesmo todo o mesmo plano, né? Quer dizer, Jesus interferiu no momento crucial ali. Mas já o suicídio não era. Já não deu, porque já Pedro fazia já parte tinha. da história do aprendizado. Mas olha só, essa parte de Pedro é uma coisa, você tem muita coisa para ser analisado aí. Totalmente contra a mensagem do Cristo, de amor, de compaixão, de levar a boa nova às pessoas. Então, Pedro, né? Logicamente que Jesus conhecia profundamente todos os seus apóstolos, todos eles. E até ali, eles eram seguidores, não eram apóstolos. Tá? Ou seja, você não vai fazer uma besteira dessa. E olha o que ele fala depois que é cortado. Pedro, embanha a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ou seja, a minha mensagem ela é totalmente diferente disso, desse seu impulso. E o cara que vem ali, né, o soldado, ele não tem que pagar pela sua ignorância. Ele vai lá e, ó, cola a orelha do cara. Esse cara tem sido o cara mais feliz, né? Um momento de desespero, perdi a orelha, ele vai lá e cola a orelha dele e tudo, cara. Então, assim, Jesus conhecia profundamente. Eu deixo vocês serem meus seguidores. Mas quantas vezes Jesus não repreendeu seus apóstolos, seus seguidores? De forma amorosa, carinhosa, educando todos eles. Mas quais são os seguidores de Jesus hoje que são perfeitos? Ninguém. E que ele vai colando as orelhinhas do Agora só o Papa que abriu lá as portas do grande Vaticano para agregar os pobres, as pessoas para tomarem banho. Porque até isso era, né? Não, Deus está aqui na minha igreja. Ainda era desse jeito, né? A gente está 11h10, Marcelo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Muito pesado. É bom chegar até aqui. Quer terminar mais? A página, então, rapidinho? Então, vamos lá. Aqui, ó. Tem ninguém? Aqui eu mudei do meu telefone. Ninguém vos receber? Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos do ódio vosso, isto é, se reservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes de alheia e iniquidade. Acho que Humberto queria falar. Humberto, você queria falar alguma coisa? Não. Em verdade vos digo, dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. De novo a sinceridade, né? É maravilhoso isso aí. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência da serpente. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. É super convidativo, né? Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. É impressionante. No entanto, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer.
Porque não somos nós que falamos. O Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai, os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. É de arrepiar, né? É de arrepiar. Se tendes de sofrer, será que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará aos meus discípulos? Vai queimar. Todavia sabeis que acima de tudo está o nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. O que vos ensino em particular, difundi-o publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será o objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil? Entretanto, nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados. Não temais, pois, porque um homem vale mais que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Então quer dizer que estão aí, com carro, já está todo mundo com cabelo com carro. Eu guardo tudo na caixinha. Eu não quero demais. Eu guardo na caixinha. Eu achei. É coisa, né? Parece uma coisa de ontem. E eu vejo aqui um prenúncio claro e prático da mediunidade. Porque quando ele fala, não são vocês que vão falar, o Espírito de nosso Pai falará através de vós. Então não se preocupem, né? Não se preocupem porque a mensagem será dada. Olha, e aí, começou. E aí, só para ilustrar a coisa de Denis, tem uma passagem de Antioquia em que João chega para falar para os gregos, os sábios, os doutores, e ele fica muito preocupado, né? Ele diz, eu, um simples pescador, como eu vou palestrar para essas pessoas tão cultas? E Tiago vem e fala, se acalma, meu irmão, nós temos aqui um convidado para a palestra de hoje. E vem nada mais, nada menos que Sócrates. E Sócrates, João mediuniza Sócrates, e Sócrates dá a palestra e deixa todo mundo em prantos ao final daquela noite. Rafa, você lembra essa parte do livro que ele pede que João se afaste um pouquinho para que Sócrates pudesse assumir? Então, mediunicamente, João move, né, o seu perispírito, para que Sócrates desse dar essa mensagem para a cidade. E ele, naquela casa, era uma casa de pessoas de bem, né? E tinha muitas pessoas ali, e ele dá aquela mensagem em língua de grego antigo.
grego antigo. Foi maravilhoso essa passagem nunca vi Israel. Então, Inácio de Antioquia, do espírito Teósforos. Então, sigamos, trazendo a mensagem e dando as palestras de Jesus. É porque quando você começa a interiorizar essas características divinas, você começa a falar sentindo o divino. Não é que Deus vai se manifestar com um transe mediúnico. Em qualquer pessoa, em qualquer religião, em casa, na sapatana, se você estiver, o que vai manifestar de você é o melhor que você tem no coração. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. E aí os católicos pensaram que ele era Deus. Não é porque eu faço a vontade do Pai, ou seja, eu sei para que é que eu vim. Eu não discuto mais com Deus, não, eu quero ir para lá. E ele, não, vem para cá, como vocês estão fazendo. Eu já faço direitinho o que ele já me disse que é bom fazer. Né? Então, é isso que a gente começa, talvez, a sentir, né? Quando começa. Eu achei assim consolador que ele fala que, em verdade, vos afirmo que jamais estarei nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Emocionante.